Em 28 de junho de 1914, um automóvel transportando um membro proeminente de uma das mais distintas famílias reais da Europa viajava por Sarajevo. O visitante real havia chegado à Bósnia e Herzegovina em missão diplomática para inspecionar as forças armadas imperiais de seu império. Um império que havia anexado a nação que ele visitava apenas 6 anos antes. No entanto, uma série incomum de eventos e um simples mal-entendido levaram a comitiva real a fazer uma curva errada. Foi uma curva errada que redefiniria o curso da história humana. O arquiduque Franz Ferdinand da Áustria era o herdeiro presuntivo do Império Austro-Húngaro. Acreditava-se amplamente que ele ascenderia ao trono após o falecimento esperado de seu tio, o imperador Franz Joseph I. Mas depois que sua comitiva inadvertidamente se desviou de sua rota planejada, sua vida foi tragicamente interrompida por um tiro no pescoço. O assassino era um sérvio bósnio chamado Gavrilo Princip, que buscava libertar sua nação do domínio opressor do Império Austro-Húngaro. Em uma reviravolta cruel do destino, o arquiduque Franz Ferdinand morreu na rua Franz Joseph, uma rua com o nome do tio que ele estava destinado a suceder. Na época, a Europa era um barril de pólvora de tensões pronto para explodir. Alianças emaranhadas entre impérios, conflitos étnicos frequentes e dinâmicas de poder em mudança criaram uma atmosfera de suspeita e desconfiança entre as nações. Se a Europa era o barril de pólvora, o assassinato de Franz Ferdinand foi a faísca que acendeu a explosão. Em 28 de julho, exatamente um mês após a morte do arquiduque, a Áustria declarou guerra à Sérvia e iniciou seu bombardeio a Belgrado. Isso marcou o início da Primeira Guerra Mundial, o conflito mais devastador que a humanidade já havia testemunhado. Durante a guerra, as nações ficaram cada vez mais cautelosas com potências estrangeiras e espiões que se infiltravam em suas fileiras para espalhar dissidência ou coletar informações que poderiam ajudar seus inimigos. Para se proteger, muitos países promulgaram novas leis destinadas a aumentar a segurança pública ou facilitar a captura e prisão daqueles que representavam uma ameaça à nação. No Reino Unido, por exemplo, assobiar foi proibido sob o argumento de que poderia ser confundido com uma sirene de ataque aéreo e causar pânico desnecessário. Em Samoa, a segregação racial e a censura foram impostas depois que a Nova Zelândia assumiu o controle das ilhas no início da guerra. E nos Estados Unidos, a Lei de Espionagem de 1917 foi aprovada, concedendo ao governo amplos poderes para prender e deter qualquer pessoa suspeita de ajudar seus inimigos. Hoje, a Primeira Guerra Mundial desapareceu nos anais da história. No entanto, algumas das leis opressivas criadas durante essa era turbulenta persistem. Julian Assange, cidadão australiano e fundador do Wikileaks, está atualmente definhando na prisão de Belmarsh, na Inglaterra. Assange está enfrentando acusações de espionagem nos Estados Unidos, acusações que podem resultar em uma sentença de até 175 anos. Muitos argumentam, inclusive eu, que Assange é culpado apenas de expor crimes de guerra cometidos pelos militares dos EPIUA no Iraque. Esses crimes de guerra, incluindo o assassinato de civis inocentes, às vezes eram capturados em vídeo pelos próprios soldados que perpetravam as atrocidades. O que é menos conhecido é que Assange está sendo acusado sob a Lei de Espionagem de 1917, o mesmo conjunto de leis criado pelos Estados Unidos durante o pico caótico da Primeira Guerra Mundial. Leis nascidas em tempo de guerra. Leis que não refletem mais o mundo em que vivemos, mas leis que perduram, no entanto. Como você deve saber, uma guerra está atualmente em curso na Ucrânia. Há pouco mais de uma semana, após meses de postura e alegações de exercícios militares inofensivos, a Rússia lançou uma invasão em grande escala de seu vizinho pacífico. Existem muitas explicações possíveis para os motivos da Rússia. Um desejo de maior influência global, a aquisição de território valioso ou um anseio nostálgico de reviver a glória da União Soviética.
Qualquer que seja o motivo, não vou me aprofundar nisso aqui. Existem outras fontes muito mais bem equipadas para descobrir as verdadeiras motivações de Putin. Em vez disso, quero discutir as narrativas que cercam essa guerra e como elas podem ser usadas para criar leis ou impor restrições que poderiam restringir nossas liberdades financeiras. Um dos principais pontos de discussão sobre a invasão da Ucrânia foram as severas sanções econômicas impostas à Rússia. Para quem não está familiarizado, as sanções são penalidades econômicas destinadas a impedir a capacidade da Rússia de negociar livremente, com o objetivo de conter o fluxo de dinheiro estrangeiro para o país. Menos dinheiro na economia da Rússia significa menos recursos para financiar sua guerra na Ucrânia. Na maioria dos casos, as sanções são pouco mais do que gestos simbólicos de desaprovação. Mas no caso da Rússia, as sanções foram rápidas, abrangentes e impactantes. Por exemplo, os diplomatas do Kremlin foram expulsos de várias nações ocidentais e os bancos foram desconectados do sistema de pagamento SWIFT. O espaço aéreo e os portos europeus estão fechados para transportadoras e navios russos, e grandes empresas como a Airbnb cessaram suas operações na Rússia por completo. Em um movimento ousado para atingir o círculo íntimo de Putin, países como Noruega, Itália, França e Alemanha começaram a apreender os bens de oligarcas russos, incluindo o confisco do Dilbar, o maior iate do mundo. Apesar de todas essas sanções, a guerra na Ucrânia continua. Consequentemente, tem havido uma discussão crescente sobre medidas adicionais para restringir o fluxo de dinheiro para a Rússia. Inevitavelmente, essa conversa se voltou para o Bitcoin. A CNN e o The New York Times publicaram artigos descrevendo como russos ricos poderiam teoricamente usar criptomoedas para contornar sanções financeiras. A CNN chegou ao ponto de retratar o Bitcoin como a principal ferramenta para conseguir isso. As sanções financeiras são mais fáceis do que nunca para os russos evitarem. Obrigado, Bitcoin, declarou a CNN. A declaração da CNN exala confiança, mas está longe da verdade. Pouco antes da invasão da Rússia, a atividade diária de negociação de criptomoedas por russos chegava a mais de os 70 milhões de dólares, conforme relatado pela Bloomberg. Em 3 de março, apenas alguns dias após a imposição de sanções, essa atividade caiu pela metade, para apenas 34,1 milhões de dólares por dia. Embora muitos meios de comunicação estejam promovendo a narrativa de que o Bitcoin permitirá que a Rússia evite facilmente as sanções, os dados do mundo real contam uma história muito diferente. Em resumo, as sanções estão funcionando, os números não mentem, mas muitos meios de comunicação estão ignorando esses fatos. Porque para eles, os fatos são irrelevantes. O que importa é a narrativa. Hoje, o verdadeiro poder de uma nação reside em sua força econômica. E parte dessa força vem das pessoas que negociam na moeda dessa nação, sejam euros, dólares, ienes ou outros. Embora as criptomoedas capacitem os indivíduos, dando-lhes mais controle sobre seu dinheiro e como o usam, elas também reduzem a quantidade de dinheiro real dentro do sistema financeiro controlado centralmente de uma nação. Menos dinheiro no ecossistema de uma nação se traduz em menos poder financeiro para essa nação e seu governo. Esta é a principal razão pela qual muitos governos foram tão rápidos em condenar o uso de dinheiro descentralizado. E porque muitos na mídia tradicional, os porta-vozes do governo, também gostam de promover a retórica anti-criptomoedas. No contexto da guerra na Ucrânia, simplesmente não é correto afirmar que o Bitcoin permite que os russos evitem facilmente as sanções. A drástica diminuição no uso de criptomoedas na Rússia na última semana demonstra isso claramente. Mas isso não impedirá que aqueles no poder e seus aliados na mídia usem a guerra como pretexto para impor restrições ou promulgar novas leis que poderiam levar a uma regulamentação mais rígida das criptomoedas para todos nós. Em outras palavras, nunca deixe uma boa crise ser desperdiçada. Se novas leis que limitam o uso de criptomoedas forem implementadas devido à guerra na Ucrânia,
Não presuma que elas desaparecerão quando a guerra terminar. A história fornece amplas evidências de que isso geralmente não acontece. Meu objetivo não é persuadi-lo a investir parte de suas economias em criptomoedas ou outros serviços financeiros descentralizados. No entanto, se você optar por fazê-lo, acredito que provavelmente estará fazendo um favor a si mesmo. Meu objetivo é lançar luz sobre os tipos de narrativas que são regularmente empregadas para moldar nosso mundo e nosso dinheiro. Claro, a maior tragédia que se desenrola na Ucrânia é a perda insensata de vidas em todos os lados, e os milhões de pessoas cujas vidas foram desarraigadas ou forçadas a fugir de suas casas. Mas é importante lembrar que tal tragédia também pode ser explorada por aqueles no poder para consolidar seu controle. Em certo sentido, é uma forma de lucro de guerra. A diferença é que os despojos da guerra não são monetários. São a manipulação de nossos pensamentos e crenças. Basta ter em mente: há um motivo por trás de cada história. Obrigado por assistir. Apoie este projeto inscrevendo-se, compartilhando e dando um joinha.